Lá no ano de 1946, na União Soviética, a situação era complicada. Um jovem corria de outros três que queriam descer o cacete nele simplesmente pois são ruins, e uma outra jovem corria atrás desses três para tentar ajudar o outro que estava fugindo. Ele se escondeu por trás de uma máquina agrícola e simplesmente desapareceu. A jovem que ficou sozinha acabou tendo que descer o cacete nos líderes dos jovens do mal e os expulsou dali, dizendo que eles não podem mais ficar tirando onda com a cara daquele outro jovem que estava correndo. Assim que o covarde voltou, a jovem disse que ele tem que parar de correr e ter coragem para enfrentar esses jovens, mas ele falou que não estava correndo por medo, e sim porque não queria ferir aqueles jovens. A jovem Svetlana não acredita muito nesse papo dele, mas aí, para demonstrar o que ele queria dizer com isso, o jovem levanta com toda facilidade aquela máquina agrícola. Svetlana mal pode acreditar, e o jovem também não sabe como explicar. E não para por aí, ele também a leva para voar. O nome do jovem é algo como Solnishka, e impressionada, Svetlana fala que ele tem que utilizar seus poderes dedicando sua vida ao Estado. O povo precisa dele. No futuro, esse jovem ficou conhecido como o Super-Homem. A União Soviética divulgou diversos vídeos a respeito dele, mostrando suas habilidades. Ele tanca todos os disparos efetuados por eles, também qualquer tipo de lança-chamas, e destrói tanques de guerra com facilidade. Esse Super-Homem é completamente amigo do Premier Stalin. Para poder lidar contra essa ameaça gigantesca, o presidente dos Estados Unidos resolveu pedir ajuda ao homem mais inteligente do mundo, Lex Luthor. Nessa época, ele ainda tinha cabelo. Para poder descobrir se o Super-Homem é de verdade mesmo, Lex Luthor quer a permissão para lançar um satélite espião, e o presidente garante que ele pode fazer isso. O próprio Super-Homem estava nesse momento inaugurando a maior usina hidrelétrica da Rússia. O camarada Stalin o utilizava como uma propaganda para dizer que a União Soviética era a coisa mais maravilhosa do mundo, e com o trabalho de milhares de homens naquela usina, o povo agora terá muito mais energia. Segundo o Super-Homem, ele trabalha para que esse império dure uma eternidade, e para mostrar para todo o pessoal do mundo que o exemplo da União Soviética deve ser seguido e aceito por todos. Depois de dar esse discurso, o Super-Homem foi lá e ativou essa usina hidrelétrica. Mais tarde, um pessoal da agência de inteligência ali da União Soviética descobriu que tinha uma espécie de satélite caindo em direção aos Estados Unidos, e como iria destruir a cidade de Metrópolis, o Super-Homem soviético, preocupado com a vida dos habitantes, foi até lá salvá-los. Ele desviou o satélite e o fez cair no oceano. Depois disso, percebendo que o povo tinha medo dele, Super-Homem falou que eles não precisam temê-lo. Na União Soviética, ninguém é contra os cidadãos dos Estados Unidos. Eles apenas são contra o governo opressor da América. O desejo principal do povo soviético é a união entre todos os homens. Lois Lane então aparece para fazer perguntas e Superman diz que conhece ela e seu marido capitalista. Super-Homem, entretanto, diz que não vai responder nenhuma de suas perguntas, pois a imprensa é inimiga do povo e só serve para distorcer suas palavras e utilizá-las contra ele mesmo. Mas Lois Lane apenas diz que o grande Super-Homem tem medo da liberdade de expressão. Ele então foi embora, mas voltou mais tarde para conversar com Lois Lane no alto do planeta diário. O homem começou a dizer para Lois Lane que seu país é uma porcaria, o sistema serve apenas para manter algumas pessoas ricas enquanto se alimenta dos pobres. Mas segundo Lois, o país dele também não é muito diferente. Existem lugares chamados gulags, onde pessoas são forçadas a trabalhar o tempo todo. Mas Super-Homem não acredita nisso, pois se houvesse um lugar como esse, ele saberia. Lois Lane então passa para ele os documentos secretos do governo dos Estados Unidos a respeito disso. Super-Homem leu todos eles e voltou sem falar nada até a União Soviética. Ele então foi diretamente até um desses gulags e percebeu que as paredes eram de chumbo para que ele não pudesse enxergar através delas. O Super-Homem então desceu com o elevador e lá embaixo ficou em choque ao ver diversas pessoas trabalhando até não poder mais. Nenhum deles tem direito a receber salário e ainda são colocadas para sofrer quando não respeitam as ordens. Um certo jovem fala que as pessoas dizem que o Super-Homem consegue ouvir até mesmo uma folha caindo a 1000 quilômetros de distância. Então, como ele nunca os ouviu pedindo por ajuda? Esse jovem acabou de perder os pais. Ainda assustado com tudo isso, Super-Homem encontra a Svetlana. Ela estava ali e ele abriu as portas para libertar todo o povo preso lá dentro. Lá fora, Svetlana diz que já devia ter perdido a vida há muito tempo atrás, mas aguentou simplesmente por causa da esperança de vê-lo mais uma vez. Ela nunca deixou de acreditar que um dia ele apareceria e libertaria todos ali. Super-Homem então pergunta o que ela fez para receber um castigo tão grande como esse, e ela diz que foi ter conhecido ele quando era jovem. Svetlana então perdeu a vida.
Super-Homem só pôde pedir desculpas, pois não sabia de nada disso. À noite, ele foi confrontar o líder do país, o próprio Stalin. O maléfico líder disse que esse tipo de coisa é necessária para manter um país tão grande como a União Soviética. Sacrifícios têm que ser feitos e pessoas têm que perder a vida pelo bem do Estado. Super-Homem diz que não pode ser assim, essas pessoas são seres humanos. E Stalin fala que ele tem que entender, tudo o que ele fez foi pelo bem do Estado. Mesmo que seja muito desagradável, não há outro jeito. Ele e o Estado são a mesma coisa, um não existe sem o outro. E já que é assim, Super-Homem vai dar um jeito nele e o elimina com sua visão de calor. Os soldados entendem instantaneamente que ele agora é o novo líder e perguntam o que eles vão fazer. Super-Homem fala que agora ele vai salvar o mundo. De volta aos Estados Unidos, vemos que esse negócio de dar os documentos para o Super-Homem foi tudo ideia do próprio Lex Luthor. Ele quem conseguiu aqueles documentos com o presidente. Tudo está indo de acordo com os planos do Lex. O homem tem trabalhado incansavelmente para deter o Super-Homem e em um de seus laboratórios, vemos que ele recebeu a visita de Jimmy Olsen, um dos chefes do FBI. A pesquisa do Lex está tão adiantada que para poder construir aquelas coisas, ele teve que avançar 50 anos tecnologicamente, mas graças ao DNA que Super-Homem deixou naquele satélite quando o salvou, Lex sabe que poderá derrotá-lo. Agora, como líder da União Soviética, Superman saiu por aí parando todas as guerras ao redor do mundo, e em todos esses territórios que ele libertava, o Super-Homem anexava os países à grande União Soviética. Ele quer unificar todo o mundo. Depois de um tempo, Lex Luthor chamou Jimmy Olsen e sua esposa Lois Lane para uma entrevista junto com o presidente e diversos outros jornalistas. A partir de hoje, os Estados Unidos não terão mais medo da União Soviética e nem do Super-Homem. Eles vão parar seus planos maléficos de dominar o mundo, pois agora Lex Luthor conseguiu construir o Homem Superior. Essa criação vai resgatar a superioridade americana e acabará com a ameaça vermelha. O Homem Superior é indestrutível, assim como o Super-Homem, e um dos jornalistas pergunta se não teria sido melhor manter isso em segredo. Só que Lex fala que isso é parte de seu plano. Ele quer que Super-Homem saiba a respeito do Homem Superior, pois precisa que ele tenha medo dele. Enquanto isso, lá na União Soviética, Super-Homem dançava em um baile junto com a princesa Diana. Ela é a embaixadora de Temícera e chegou para conhecer o homem que todo mundo está falando. Os dois podem trabalhar juntos para melhorar o mundo. E enquanto eles conversavam, vemos que Lex mandou o Homem Superior até a Rússia para eliminar o Super-Homem. O próprio Super-Homem terminou sua conversa com a Mulher Maravilha, que concordou em trabalhar com ele. E aí, o Homem Superior apareceu. Ele disse que veio libertar o povo soviético e vai defender a liberdade em nome dos Estados Unidos. Ele então parte para cima do Superman. Em seu combate, eles destroem boa parte da cidade e Superman tem que atraí-lo para fora da zona onde as pessoas habitam. Super-Homem tenta dar uma chance ao Homem Superior, o mandando se render, mas ele diz que nunca irá se render, pois tem a liberdade como objetivo. Super-Homem então não poderá brincar com ele e o atinge com sua visão de calor. O Homem Superior consegue tancar e continua partindo para cima dele. Enquanto isso, lá em seu laboratório, Lex observava essa batalha através das câmeras instaladas no Homem Superior, que por acaso é um clone do Super-Homem. Ele então manda seus cientistas enviarem mais energia para o Homem Superior e de alguma forma essa energia realmente chega até lá no corpo dele, deve ser por Wi-Fi. O Homem Superior aumenta de tamanho e continua no combate. Lex continua mandando mais energia para ele e quanto mais ele aumenta de tamanho, mais sua capacidade intelectual diminui e o Super-Homem acaba levando a vantagem. No final, mesmo vendo que seu corpo já não aguentava mais, Lex mandou enviar ainda mais energia e deu um curto-circuito. O Homem Superior falou pro Super-Homem que estava passando mal e perdeu a vida. Segundo Lex, isso foi triste, porém esperado. Existiam apenas 12% de chances do Homem Superior conseguir vencer o Super-Homem. E Lois fica em choque. Ele mandou o clone até lá sabendo que ele iria ser destruído. Mas Lex diz que eles não precisam ter pena do Homem Superior. Ele é apenas algo construído com DNA alienígena. O objetivo real desse experimento foi testar os limites do Super-Homem. E agora, Lex sabe que pode derrotá-lo, sem contar que viu o medo nos olhos dele. Depois disso, Superman continuou em sua jornada para libertar os países do mundo e fazê-los se unir à grande União Soviética. Ele destruiu o Muro de Berlim e um dia, uma gigantesca nave alienígena chegou lá na União Soviética e encolheu uma cidade inteira. Superman não desistiu, partiu para cima da nave e conseguiu destruí-la. A partir dali, ele modificou a inteligência artificial dessa nave alienígena, conhecida como Brainiac, e a utilizou para reformar toda a União Soviética. Pessoas que cometiam crimes sofreram um processo cerebral e agora ajudam a sociedade. E durante todo esse tempo, que já se passaram anos
anos, Superman também tem tentado desencolher aquela cidade. Vemos que uma noite, um certo homem apareceu. Ele quer explodir todo o sistema e para isso vai começar atacando as pessoas daquele museu e ao redor da cidade. Helicópteros vêm para tentar impedi-lo, porém esse homem é muito habilidoso e consegue invadi-los e eliminar uns aos outros. Super-Homem chegou rapidamente para ver os danos causados por ele e ficou triste ao ver pessoas sem vidas. Ele então correu atrás dos funcionários desse homem e diz que pelo que fizeram eles não merecem viver, só que ao invés de eliminá-los com sua visão de calor, ele resolve dar outro motivo à vida deles, vai mudar seus cérebros para eles trabalharem para sempre em nome do Estado. Diana também estava ali para ajudar a salvar as pessoas e disse que esse tal Batman não pode continuar fazendo o que está fazendo e segundo o Super-Homem, o dia dele irá chegar. Os Estados Unidos também estavam trabalhando contra o Super-Homem. Lex, agora já sem cabelo, foi até uma instalação militar, pois eles encontraram uma espécie de alienígena com um anel verde em seu dedo. Lex removeu esse anel e o presidente dos Estados Unidos falou que o capitão Hal Jordan irá utilizá-lo para poder montar um time e combater o Super-Homem. Ao mesmo tempo, o próprio Super-Homem estava mostrando todos os avanços tecnológicos da União Soviética para a Diana. Ela, entretanto, estava achando que tudo aquilo não valia a pena se para obter toda essa tecnologia, as pessoas tinham que abdicar de sua própria liberdade. A mãe dela já não quer mais fazer parte da embaixada na União Soviética e Super-Homem diz que elas não podem desistir agora, pois logo a América irá sucumbir em sua própria ignorância e o mundo inteiro fará parte da União Soviética. Mesmo assim, Diana não vai mais fazer parte do governo e diz que ainda vai continuar confiando no Super-Homem. Mais tarde, o próprio Super-Homem vê uma explosão gigantesca no meio da cidade e os alto-falantes soam com a voz do Batman, dizendo que ele tem 10 segundos para poder localizá-lo e salvar a Diana. Super-Homem então chega até lá em 8 segundos e Batman fica desapontado. Utilizando o laço da verdade, Batman pode controlar Diana de qualquer maneira que queira e diz pro Super-Homem que ela tem ordens de deletar sua própria existência se ele atacar o Batman. Super-Homem pergunta o que ele deseja e Batman fala que a mesma coisa que sempre quis desde criança, tirar sua vida. Durante toda a sua existência e mesmo com todos os seus poderes, Super-Homem sempre subestimou a maior arma de todas, a mente humana. Batman já implantou um explosivo em seu peito, mas aquilo é só para emergência. Na verdade, ele tem outra surpresa. Um amigo dos Estados Unidos mandou essas luzes vermelhas para ele. Elas imitam as luzes de um sol vermelho natural do planeta de origem do Super-Homem e com elas ali, ele não tem seus superpoderes. Batman então desce o cacete nele e depois de humilhá-lo bastante, mostrando para ele o que é sentir dor, ele o prende em uma cela lá no subsolo e fala que Super-Homem vai ficar ali para sempre. Batman vai libertar o povo soviético. Mas só que depois que derrotou o Super-Homem, Diana conseguiu se libertar das cordas. Elas estavam atreladas à sua força vital e quando as quebrou, ela ficou extremamente fraca. Sua mãe tinha razão, ela não podia confiar nos homens. E antes de voltar para sua ilha, Mulher Maravilha destruiu o gerador que alimentava aquelas luzes e Super-Homem pôde se salvar. Ele iria colocar o Batman para trabalhar para sempre em nome do Estado, mas o homem utilizou o explosivo em seu peito. Super-Homem foi até a Diana e ofereceu ajuda, mas ela não quer. A mulher já perdeu as esperanças com ele e seus laços se partiram. Ela vai voltar para Temícera e ponto final. Depois disso, vemos que Lex Luthor se tornou o presidente dos Estados Unidos. Instantaneamente a economia americana melhorou e ele tem como objetivo tirar o Super-Homem do poder. Enquanto estava em casa, Brainiac avisou ao Super-Homem que coisas estavam se aproximando do espaço aéreo da União Soviética. Deve ser um ataque vindo dos Estados Unidos. Esses são os Lanternas Verdes e Super-Homem foi até lá. Não sei como Lex Luthor conseguiu replicar aquele anel, mas ele conseguiu. Todos partiram pro ataque para cima do Super-Homem e ele acabou sendo preso pelos poderes de todos juntos, mas Diana apareceu para impedi-los. Super-Homem ficou feliz achando que ela apareceu para ajudá-lo, mas ela diz que na verdade não. Ela quer impedir que uma guerra aconteça, pois a Terra tem que estar à frente de tudo. Ela então fala pro Super-Homem que pode interceder e conversar com Lex Luthor, só que ele não quer isso. E como não aceita nenhuma de suas opções e ainda por cima tenta brigar com ela, Diana resolve abandoná-lo e voltar para a ilha de Temícera para sempre. Super-Homem nunca mais irá vê-la. Assim que ela vai embora, um dos lanternas falam que mulheres sempre são assim e eles voltam pro embate. Superman desce o cacete em todo mundo com facilidade e perdeu a paciência com Lex Luthor. Ele então chamou o Brainiac para invadir os Estados Unidos e tomar o poder. Eles foram direto até a Casa Branca e Lois tinha em suas mãos a cidade encolhida pelo Brainiac. Ela diz que aquela cidade é um símbolo de tudo que Super-Homem quer, o poder. E ele diz que não. Ele já tentou de tudo para salvar aquela cidade, mas não conseguiu. E Lois fala que não. Ele podia ter desencolhido
falido a cidade há muito tempo, e Brainiac confirma isso. Ele sempre teve a tecnologia para reverter o processo, mas Superman nunca pediu. Percebendo que estava sendo ruim com o planeta, Super-Homem resolveu acabar com a invasão e voltar para a União Soviética, mas Brainiac não vai aceitar isso. Ele ficou todos esses anos aumentando seu poder para poder um dia dominar o mundo, e agora Superman não pode invadir seu campo de força. Ele foi enviado para longe, derrubou uma das pilastras da Casa Branca e a Lois ia perder a vida, mas Lex Luthor já estava preparado com aquela armadura para salvá-la. Ele vai ajudar Superman a destruir o Brainiac. Utilizando sua tecnologia, ele consegue fazer uma parte da proteção do Brainiac ficar mais fraca e Superman a atravessa. Lá dentro, ele chega até o corpo do Brainiac original e consegue destruí-lo. Só que a nave inteira entrou em modo de destruição e vai criar um buraco negro no meio do planeta Terra. Lex diz que nem mesmo Super-Homem é rápido o suficiente para escapar disso, mas aí Super-Homem fala que não vai escapar. Ele manda Lex ir embora e empurra a nave para fora do planeta Terra. Eles não entendem o que Super-Homem vai fazer e Lex explica que ele vai salvar o mundo. Super-Homem foi até longe empurrando aquela nave e se lembrando das palavras de Svetlana, que em seus últimos momentos pediu para ele salvar o mundo. Vemos então que a nave explodiu. Como conseguiu eliminar Super-Homem, Lex Luthor resolveu sair da presidência dos Estados Unidos e vai deixar Jimmy Olsen em seu lugar. No último instante vemos que Lois Lane viu alguém muito parecido com o Super-Homem no meio das pessoas e o filme acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!